Bom dia, professores, professoras, bom dia, professores coordenadores de núcleo pedagógico, diretores e demais profissionais da educação. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação da TPC. Eu sou o formador Ademir Júnior, formador aqui da EFAP. Bem, eu sou um homem de 1,72 m, cabelo cortado à máquina baixo, barba desenhada, tenho a pele parda, estou com a camiseta de tonalidade rosa, estou de calça jeans azul e um tênis preto. E ao meu lado, hoje, a formadora Gisele Teles. Bom dia, professora. Bom dia, professora Ademir. Bom dia, professores. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E sou a Gisele Teles, como o professor Ademir falou, formadora aqui da EFAP. E hoje eu estou de cabelos soltos, tenho a pele clara, estou com uma calça jeans, uma sapatilha bege e uma blusa azul marinho. Bom, a gente vai começar hoje, né, a nossa formação falando aí, dando continuidade, né, ao processo de recuperação, só que agora no mês de março, no caso aí, recuperação contínua, certo, professora Ademir? Exatamente. Então vamos ao tema de hoje, né? Então o nosso tema, conforme vocês podem observar em tela, recuperação em ciências humanas e sociais aplicadas, aprendizagem baseada em problemas. Vocês se lembram disso? Já tratamos aqui, hein? Etapa contextualização. Então hoje aqui o objetivo é aprofundar um pouco mais em relação a essa metodologia que nós já tratamos em etapas anteriores, ok? Bom, a gente convida então vocês aí a separarem os materiais para fazer as devidas anotações, que no caso o diário de bordo. O diário de bordo é material de registro do professor, tá? É importante mencionar isso porque à medida que nós vamos fazendo aqui as formações, é interessante que vocês tenham aí os registros daquilo que nós estamos fazendo para até mesmo compreender um percurso formativo de médio e longo prazo. E principalmente nessa formação de recuperação, professor Ademir, por quê? Porque ao longo aqui do mês, né, de março e até o final do primeiro bimestre, a gente vai desenvolver etapa por etapa da ABP, né, que foi o tema da primeira formação, aí, da última formação, digamos, de TPC de recuperação, e agora a gente vai destrinchar etapa por etapa com as habilidades aí do ensino fundamental e do ensino médio. Então, o diário de bordo vai ser super importante para vocês aí nessas formações, né? Exatamente. Então, se caso você não participou da formação anterior, nós trouxemos aqui a metodologia, né, ela de uma forma teórica e metodológica, estruturada, e depois nós apresentamos também um cenário da metodologia, como que pode ser feito, uma aprendizagem a partir de uma atividade real. Isso. E hoje nós vamos continuar aprofundando isso. Bem, então vamos aí aos objetivos, professora Gisele. Então, os nossos objetivos hoje aqui é destacar a aplicação da etapa de contextualização da metodologia de aprendizagem baseada em problemas, com exemplos de habilidades de retomada do 6º ano do ensino fundamental. E também evidenciar situações de aprendizagem dentro e fora do material de apoio que podem auxiliar no desenvolvimento do trabalho com as habilidades de retomada por meio da metodologia ativa. E aí também, né, vamos falar um pouquinho sobre a competência docente, é importante para nós que somos professores. Competência na área didática e pedagógica, então está assim aí em tela para vocês. Conhecer como planejar o ensino, sabendo como selecionar estratégias, definir objetivos e aplicar avaliações, e também planejar o ensino, elaborando estratégias, objetivos e avaliações de forma a garantir a aprendizagem efetiva dos alunos. Então, essa competência docente. As competências gerais do currículo em ação. Então, lembrando, né, que como o currículo está estruturado em habilidades e competências, como nós já mencionamos aí em outros momentos, à medida que os estudantes vão aprendendo e desenvolvendo a sua aprendizagem por meio de habilidades, as habilidades elas vão gerando também competências. Então, a competência 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Para o quê, né? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para uma construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Veja aí, ó, aprendendo a colaborar, é a atitude colocada e prevista na competência. E a competência 6, né, relacionada ao trabalho e projeto de vida,
valorizar a diversidade, saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitam entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida, como liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. E como competência socioemocional, nós estamos sugerindo a competência abertura ao novo, ou melhor, a macrocompetência abertura ao novo e a competência curiosidade para aprender. Lembrando sempre que as competências socioemocionais a gente estuda por meio de macrocompetências e depois por competências. Muito bem. E em relação à Agenda 2030, importante estar trabalhando as ODS, né? Agenda 2030, nós estamos trabalhando aí constantemente, já tem bastante material produzido aqui pelos formadores e que está disponível. Depois a professora Gisele aí, certamente ela explica para vocês um pouco melhor. Mas o ODS 4 diz educação de qualidade. Então, é assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Então, aqui, veja, à medida que nós estamos trazendo novas metodologias, fazendo a discussão de estratégias de planejamento, então nós estamos tentando aí oportunizar, né? Promover e oportunizar a aprendizagem também. Muito bem. E aí agora a professora Gisele, então, dará continuidade na TPC. Tá certo, professora Ademir, obrigada. Nada. Gente, é o seguinte, antes de começar a falar o percurso da pauta para vocês, eu queria só fazer uma chamada em relação à Agenda 2030, que o professor Ademir estava comentando com a gente. A gente vai sempre tratar agora, ao longo das nossas pautas, tá? Sempre indicar também aí qual que é o objetivo de desenvolvimento sustentável, que tem mais a ver aí com a pauta que a gente está trabalhando. E quem quiser saber um pouco mais, se aprofundar mais sobre a Agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável, vai ter uma formação específica para isso no dia 21 de março, voltada para os professores, no canal Gestão, das 14 às 15h30, com o pessoal da Diretoria de Ensino de Jacareí. Quero aproveitar quem estiver assistindo a gente aí da Diretoria de Ensino de Jacareí, um beijo aí para vocês, e é super legal a formação que eles vão dar, eles já fizeram aí para os PCNPs, então marquem aí no diário de bordo de vocês, né, na agenda de vocês, quem quiser se interessar, principalmente aí os professores de Geografia e Ciências da Natureza, acho que vale mais a pena, mas todos os outros estão super convidados, porque a Agenda 2030 é algo super importante aí e relacionado aí com várias temáticas, né, que eles vão falar melhor aí nessa formação, tá bom? Muito bem, então vamos continuar aqui, dar seguimento à nossa pauta de recuperação e o percurso da pauta de hoje na tela, por favor, produção. Aí, a gente vai falar um pouquinho, então, a gente vai retomar, né, alguns pontos da aprendizagem baseada em problemas da ABP, que foi tratado aí na última TPC antes do Carnaval. Lembrando aí quais são as suas etapas, né, todas as etapas da ABP. Depois a gente vai destacar nessa TPC de hoje a etapa de contextualização, que é uma etapa super importante para a gente começar a trabalhar o problema, né, com os estudantes. E depois a gente vai trazer aí um modo prático, né, com as habilidades do sexto ano. Essa TPC a gente focou nas habilidades do sexto ano, mas aí a cada semana a gente vai focar numa habilidade de um ano em série diferente, tá? Para a gente contemplar todos. E por fim a gente traz aí um desdobramento para vocês relacionado a essa temática. Aí tem depois aí os informes para a rede, né? Outras informações interessantes para vocês aí do que está acontecendo no centro de mídias e, enfim, na rede como um todo. A avaliação e as referências bibliográficas, tá, pessoal? Antes de continuar, então, lembrando que todo mês de fevereiro, a gente teve aí o foco na recuperação intensiva. Então, todas as nossas ATPCs de Ciências Humanas ao longo do mês de fevereiro foi focada na recuperação. E aí a gente terminou, né, essas pautas explicando aí a metodologia ativa da ABP. E agora, ao longo do mês de março em diante, até o final do ano, a gente vai ter uma TPC sempre focada na recuperação, que aí, no caso, é a recuperação contínua, e aí a gente vai desenvolver sempre aí alguma metodologia ativa e alguma atividade específica da recuperação. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Fazer uma interação primeiro com vocês, né? Vamos conversar um pouquinho, parar de falar aqui. Então, fazer uma pergunta aí para vocês. Vocês se lembram o que é aprendizagem baseada em problemas?
Então, eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês colocarem no chat aí o que vocês lembram da última TPC em que a gente trabalhou bastante aí esse tema. Obrigado, professores, pelas interações, muitas contribuições aqui interessantes. Tem uma que eu destaco aqui, que é o professor Adam Carlos. Ele colocou o seguinte: é um método de ensino que recomenda a realização de atividades guiadas, a metodologia ela é semi-estruturada mesmo, com o objetivo de preparar os alunos para resolverem questões do mundo real. Perfeita colocação, professor. Outros professores colocaram também que se trata de uma metodologia baseada em problemas, onde os alunos eles vão solucionar problemas reais, baseado no seu próprio cotidiano. Então, tivemos muitas interações assim. Alguns colocaram que se trata de uma metodologia que coloca o aluno como ativo, a equipe de alunos. Então, é até importante mencionar aqui, professora Gisele, caso você, professor, não tenha assistido à formação anterior sobre a metodologia baseada em problemas, já está no repositório, também está no YouTube. Acessa para poder entender lá a metodologia, tá? É muito importante e certamente vai contribuir aí na sua forma de ensinar, tá? Então, continuam colocando aqui metodologias a partir do cotidiano do aluno, sim, tem que ser significativo. Perfeito, excelentes ponderações aqui. Professora Gisele, teve uma professora aqui que perguntou quando que será realizado a formação da ODS. Você pode falar novamente a data e o dia? Posso sim. Aliás, a data e o horário. Posso sim, pessoal. Então, aí quem perdeu, né, vou falar de novo. Então, vai ser no dia 21 de março essa formação, das 14 às 15h30, no canal Gestão. Tá bom, pessoal?
Eu acho que vale super a pena aí vocês darem uma olhada. E, como o professor Ademir falou, né, quem perdeu também a TPC aí focada aí em aprendizagem baseada em problemas, ela foi desenvolvida no dia 22 de fevereiro. Então, é só jogar no repositório 22/2, que aí vocês conseguem também encontrar aí essa TPC, tá bom? Muito bem. Bom, eu vou retomar então um pouquinho aqui para vocês essa metodologia ativa, né? Só para a gente conseguir dar seguimento focando aí na etapa de contextualização. Então, no próximo slide, por favor, produção, a gente tem aí um esqueminha que mostra, né, mais ou menos aí as etapas. Então, é esse aqui. Aqui a gente consegue resumir aí, bem resumidamente, na verdade, né, o que é aí a ABP. Então, a ABP, ela é uma metodologia ativa, né, aprendizagem baseada em problemas, que tem como foco aí o estudante no centro aí das formações, né, das atividades, assim como toda a metodologia ativa. Então, o estudante, ele é um ator do processo, né, do ensino e aprendizagem, e não é apenas um receptor passivo, como a gente tem aí na nossa aprendizagem tradicional. E o professor, nesse caso aí dessa aprendizagem, ele trabalha aí no modo de mediar o conhecimento dos estudantes, né? Organizando aí os processos, as etapas aí do desenvolvimento dessa metodologia em sala de aula. E não apenas aí só passando conteúdos e conteúdos para os estudantes, tá certo? Então, a ideia aí da ABP é provocar, né, no estudante uma discussão aí produtiva, de modo que os conhecimentos prévios e adquiridos por estudos e pesquisas promovam a resolução de um problema, por isso que é a aprendizagem baseada em problema. E, geralmente, isso é super importante, por isso está grifado aí de azul, né? Esses problemas devem ser problemas baseados na vida real para que faça sentido para o estudante, como vocês bem colocaram aí no chat, tá? Então, resumidamente, é isso a ABP, mas a gente tem aí 90 minutos de formação no dia 22, que foca em todas as etapas dela. A ABP, ela é dividida, e a gente pode dividir para facilitar, né, a nossa aplicação em sala de aula, em algumas etapas. Então, a gente tem a primeira etapa, que é a etapa de contextualização, né, de sensibilização, enfim. Depois, o problema em si, que os alunos acabam criando, né, o problema a partir da contextualização dada pelo professor, ou até mesmo o próprio professor, ele pode, a partir das respostas dos alunos, né, na contextualização, trazer já um problema, aí vai ficar a critério aí do professor da sala de aula. Depois do problema, a gente tem a etapa de sistematização, em que os alunos se organizam para tentar resolver esse problema, né, trazendo aí alternativas de como a gente pode solucionar o problema dado. E, por fim, aí a gente tem a apresentação dos resultados, né, desse problema solucionado pelos estudantes, e a avaliação que, na verdade, permeia aí todas as etapas, né? E é muito importante aí que o próprio professor, ao longo de todas as etapas, observe bastante todos os seus estudantes para conseguir fazer uma avaliação mais assertiva, não só focada aí na apresentação dos resultados, tá bom? Essa é a ideia. A autoavaliação nesse ponto também é super importante, tá bom? Hoje, de todas essas etapas aí que estavam na tela para vocês, a gente vai focar especificamente na contextualização. Por isso que ela está grifada em azul. Nas próximas ATPCs, a gente vai focar no problema, focar na resolução dos resultados e assim por diante, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Só para continuar, antes de falar especificamente aí da contextualização, também queria retomar um ponto super importante que foi dado na ATPC anterior, que é relacionado aí à equipe, né, que compõe aí essa metodologia. No caso de sala de aula, é muito interessante que o professor, na hora de aplicar essa metodologia, com os estudantes, ele selecione, né, os próprios estudantes aí selecionem entre si quem vai ser o coordenador quando for fazer aplicar essa metodologia, quem vai ser o redator, né, para solucionar o problema, enfim, quem vai ser o monitor de recursos, o cuco, né, o relógio, enfim, e o harmonizador. Todos esses itens, eles são bem comentados e explicados na formação anterior. A gente não vai focar nisso hoje, é só para retomar realmente, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Na etapa contextualização da ABP, o que vem a ser a contextualização mais propriamente dita, né? Aí a gente tem 3 itens que a gente pode destacar que ajudam a gente a entender essa etapa que é tão importante. É a etapa que a gente contextualiza o problema que está
tá por vir, né? Que a gente vai trazer aí para os nossos estudantes. Então, a ideia da contextualização é contribuir para que o estudante entenda o entorno do problema, que é super importante, para que se tenha ideias e sugestões de como iniciar a pesquisa para tentar solucionar esse problema posteriormente, certo? Então, é nesse momento que o professor joga algumas ideias, né, para a gente tentar identificar aí qual o problema que a gente vai trabalhar, tá? Há um momento também de comentar o contexto social e histórico por meio de uma abordagem interdisciplinar, né, daquela situação, daquela temática que a gente vai criar o problema, e fomentar a curiosidade articulando o problema a outros conteúdos que podem auxiliar na investigação e pesquisa, né, já trazendo aí um pouco a aprendizagem aí para o mundo real, tá bom? Para o mundo significativo aí do estudante. Essa é a ideia. Então, vamos praticar um pouquinho, né? Vamos entender, então, como isso se dá na prática. Como a gente falou para vocês no início da formação, a gente vai focar hoje, né? Pegar exemplos com as habilidades de retomada do 6º ano. Lembrando que todas as nossas formações de recuperação, a TPC de recuperação, a gente vai trabalhar com as habilidades de retomada, né? Então, observem aqui que no caso das habilidades de retomada do 6º ano, os códigos, né, vêm 05. Por quê? Porque a gente vai estar retomando as habilidades, no caso aí, do 5º ano, certo? Do ensino fundamental. As habilidades do 6º ano em história, né, que a gente tem lá na nossa planilha, né, de habilidades essenciais, enfim, que a gente pode focar, são: a primeira é identificar formas de marcação da paisagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos. E a habilidade inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. Tá? Então, essas são as habilidades aí de retomada do 6º ano em História. E em Geografia, nós temos também mais 2 habilidades de retomada para o 1º bimestre. Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequências de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélites de épocas diferentes, e identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços em diferentes lugares. Ah, mas eu tenho que trabalhar com todas as habilidades, porque às vezes eu quero fazer a minha recuperação na minha aula de geografia, eu tenho que interligar com história e tudo mais. Assim, não, você pode conversar com o professor de história, claro, né, e vocês criarem aí uma recuperação contínua em conjunto, né, trabalhando aí tanto nas aulas de história e geografia ou mesma temática, como vocês podem também escolher uma dessas habilidades de retomada e focar nela e retomar ela aí, sei lá, por algumas, 4 semanas, enfim, né, selecionando sempre uma aula aí da semana para focar na recuperação, e as outras aulas a gente trabalha aí com as habilidades essenciais e com o currículo do 6º ano mesmo, certo? Então, essas são algumas sugestões de como pode ser trabalhado aí a recuperação contínua. Aqui no caso, a gente apresentou todas as habilidades do 6º ano, mas a gente vai focar especificamente aqui, vocês viram que, no geral, a gente está tratando aí de paisagem, né, de um modo geral, tanto em história quanto em geografia. E a gente selecionou uma habilidade de geografia para ser a mãe, digamos assim, né, para a gente conseguir trabalhar aí essa metodologia ativa. Que, no caso, é essa habilidade aqui, a primeira aí da tela para vocês. Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequências de fotografias aéreas e imagens de satélites de épocas diferentes. Então, como que a gente pode trabalhar isso na nossa recuperação em sala de aula? Aqui a gente tem uma proposta, né, de plano de recuperação. Nas próximas ATPCs de currículo, a gente vai focar em um plano de aula, né, e tudo mais, mas aqui eu trago para vocês aí uma ideia de como a gente pode pensar nisso, né, só pensando na nossa recuperação. Então, é importante a gente pensar num tema que a gente quer trabalhar. A gente tem aí o tema geral, que é paisagem. Então, como que a gente pode, por exemplo, instigar os estudantes, né, a esse tema aí, que é um pouco genérico para eles? Que a gente tem uma sugestão que a gente coloca aqui, por exemplo, a transformação das paisagens urbanas ao longo do tempo por meio de análise do rio Tietê. É só, produção, rapidinho, se vocês puderem colocar aqui, tá acabando a bateria do meu computador, tá bom?
Mas, enfim, continuando, pessoal, então a gente tem aí as transformações da paisagem urbana ao longo do tempo por meio da análise do rio Tietê. Então, a gente trouxe aí, no caso, o foco, o rio Tietê, e a partir do rio Tietê a gente trabalhar aí essas paisagens urbanas, né? Antes e depois, enfim, aí do tempo, certo? Área de conhecimento, ciências humanas, né, o componente curricular, geografia, no caso que a gente está focando aí na geografia, as competências da área de ciências humanas que trabalham diretamente aí com essa temática é a competência 3 e a competência 5 aí do nosso currículo. Da Agenda 2030, pensando, né, nesse tema que a gente quer trabalhar, a gente sugere aí o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que tem a ver aí com paisagens urbanas, né, que é o nosso foco. Habilidade de retomada, então, a gente pode trabalhar as duas que eu falei, né? Mas a gente está destacando aí, primeiramente, a GE08, mas a GE05, que também está como retomada, a gente consegue trabalhar em paralelo. Tema contemporâneo transversal, que a gente pode pensar, nesse caso, educação ambiental e redução de riscos e desastres, né? O RRD, que também está no nosso currículo. E o número de aulas semanais para trabalhar, no caso aí, a recuperação, certo? O que a gente sugere aqui, mas fica a cargo também aí do professor, é uma semana, uma aula por semana, né? Geralmente a gente tem 4 aulas de geografia na semana, então 3 aulas a gente desenvolve aí o nosso currículo, né? Dá andamento aí no 6º ano, e uma aula a gente retoma aí sempre as habilidades de retomada aí no caso do 5º ano, certo? Mas é uma sugestão, fica a critério de vocês, professores, o que vocês acharem melhor, tá bom? Contextualização, então. Materiais. Como que a gente pode fazer, então, essa retomada pensando aí na transformação da paisagem urbana do rio Tietê? Aqui a gente tem algumas sugestões também. A gente pode trabalhar com roda de conversa com os estudantes, conversando aí sobre o rio Tietê, né, para saber aí os conhecimentos prévios dos estudantes, o que eles sabem do rio. Lembrando que esse rio, ele corta aí praticamente todos os municípios aí do estado de São Paulo, por isso que a gente pensou nele, né, pensando aí que a formação é para o estado todo. Leitura de infográficos sobre o rio Tietê, a gente pode também trabalhar com algum material que já traga, após os estudantes explicarem, né, o que eles sabem aí sobre o rio, a gente traz aí uma sistematização de algumas informações principais aí sobre o rio Tietê para apresentar aos alunos. Análise de fotografias, né, do rio e as suas paisagens, como é que ele é no interior, como é que ele é na capital, se tem diferença, se os estudantes conseguem identificar essas diferenças. Análise de mapas, né, com o percurso do rio antes e depois de sua retificação, lembrando que tem uma parte do rio que foi retificada. E análise de imagens de satélites do rio Tietê na cidade de São Paulo. Aí vocês observam que a gente consegue trabalhar com materiais que trazem, né, que são indicados lá na habilidade, né, trabalhar com imagens de satélite, com fotografias, com mapas aí ao longo do processo do ensino e aprendizagem. Então a gente tem a demonstração aí de alguns desses materiais, tá? Então, por exemplo, o infográfico, que tem a sistematização de algumas informações principais sobre o rio, aonde que ele nasce, quais são seus afluentes, como ele é chamado, por que ele chama Tietê e assim por diante. A gente tem aí nesse infográfico, que inclusive foi retirado do caderno do estudante de História e Geografia da SEDUC do 5º ano, certo? Então, ele já... teoricamente, ele já tem uma noção aí do rio Tietê, porque já foi trabalhado no ano anterior, então a gente está fazendo essa retomada, né? Já trazendo aí a questão da paisagem, tá? Que vai ser super importante no 6º ano. Além do infográfico, a gente pode, por exemplo, também trabalhar com mapas, né? Trazer um mapa para o estudante, a gente trouxe esse aqui, mas vocês podem escolher mapas mais didáticos, enfim. Aí onde está circulado, né, em vermelho, seria aí onde está passando o rio, então ele corta aí todos esses municípios. Então é interessante, né, fazer uma ligação do infográfico que foi falado para os estudantes com aí um mapa localizando, né, o rio Tietê ao longo aí do mapa. E trazer aí também uma imagem de satélite, essa aqui tá difícil, então eu vou mostrar aqui na lousa para vocês, tentar destacar aqui, que no caso da imagem de satélite, mostrar que no caso a gente está na mancha urbana aqui da cidade de São Paulo, da capital, e que o rio ele faz mais ou menos aqui esse trajeto, tá? Quando ele encontra com o rio Pinheiros. Então aqui é um zoom bem maior do que aquele outro mapa,
né? E aí ele segue em direção aí ao interior. Então é interessante também que o estudante tenha esse conhecimento, né, cartográfico e consiga também identificar aí a informação na imagem de satélite, não só no mapa, tá? E aí nesse caso aí é um zoom, né, uma escala aí bem maior, tá bom? Outra coisa que a gente pode trazer, né, já considerando paisagem especificamente, né? Então, uma foto do rio, né, como ele é, por exemplo, em alguma cidade aí do interior de São Paulo, né, e mostrar como ele é, por exemplo, na capital, e pedir para os estudantes identificarem quais são as diferenças, quais são as semelhanças, né, de um com o outro e tentar instigar os estudantes. Por que será, né, que no interior é desse jeito, em algumas cidades, claro, e na capital ele muda completamente, tudo. Por que será que isso aconteceu, né? Por que está reto em um lugar, por que está meândrico em outro e assim por diante. Então, é super interessante a gente trazer as imagens, né, para os estudantes e tentar observar aí as respostas deles, que já vale aí como uma avaliação. Tem uma outra imagem que seria interessante trazer, pode voltar para mim, produção, a tela, e no caso a gente não trouxe aqui, que eu lembrei agora, que é, por exemplo, a gente trazer um mapa com o contorno do rio, né, no caso aí da capital, como ele era antigamente, né, no passado, antes da retificação, e como ele ficou agora, né, e para conseguir que os estudantes identifiquem também aí essa diferença, quando teve aí uma ação humana no meio do projeto, no meio aí modificando a paisagem, tá bom? Então essa é uma ideia também. E por fim, a gente tem aqui, depois que a gente trouxe aí todos esses materiais e trabalhou com os estudantes algum desses materiais, isso é uma sugestão, vocês podem selecionar outros se vocês quiserem, a gente tem aí o que a gente espera da contextualização. Então, na tela, produção, por favor, a gente tem aí que a ideia, a partir de tudo isso que foi feito, né, dessa contextualização, que os estudantes proponham um problema específico relacionado com o tema que foi resolvido, né, que foi que foi apresentado. Ou o professor, a partir daí dos comentários dos estudantes ao longo, né, dessa contextualização, que pode durar uma aula, 2 aulas aí, né, ele analise os conhecimentos dos estudantes e propõe aí um problema, né, para os estudantes tentarem solucionar, certo? Então, vai depender muito do andar da carruagem, digamos assim, tá bom? Aí a gente tem aqui, só para, assim, agora a gente vai falar rapidamente, né, das outras etapas, como sugestão para terminar aí esse trabalho, mas o foco hoje foi realmente aí a contextualização. Então, por exemplo, no caso do problema, a gente tem algumas sugestões de que problema pode ser trabalhado a partir daquela contextualização. Então, os impactos da poluição do rio Tietê na cidade de São Paulo é um problema. Como resolver, né, essa poluição? Quais são esses impactos? As enchentes urbanas e sua relação com a retificação do rio Tietê. As hidrelétricas e seus impactos ambientais. Aí também vale, né, na contextualização, trazer aí alguma foto também relacionada a hidrelétricas. O desenvolvimento tecnológico e a mudança na paisagem. Observem que todos esses problemas são problemas reais, certo? São problemas que acontecem realmente, então que vai fazer, vai ser significativo aí para o estudante, tá? Escolhendo algum desses problemas, a gente tem aí algumas sugestões de como esses problemas podem ser solucionados de acordo aí com a escolha de um deles. Então, a gente tem aqui na sistematização, sugestão, por exemplo, pesquisa sobre como foi feita a despoluição do rio Tâmisa lá em Londres, que teve que era bem poluído, né, assim como o rio Tietê na capital. Então, como é que foi possível aí tornar o rio super navegável depois, turístico e tal, e como que poderia, por exemplo, ajudar aí na solução, no caso aí dos impactos ambientais aí no rio Tietê. Mapeamento, levantamento de municípios com rio poluído ou barragens. Medidas para evitar as enchentes na região de várzea do rio e a ocupação irregular. Campanhas para evitar a poluição dos rios e assim, etc. Né? E são algumas ideias aí de como poderia ser solucionado o problema que os estudantes poderiam tanto pesquisar, quanto mapear, quanto, enfim, trazer soluções para resolver aquele problema. E após aí a resolução, apresentar esse resultado, né, desse problema em sala de aula para os demais estudantes, né, e para o professor, de alguma forma, como se fosse aí um produto final. Então, pode ser uma apresentação em PowerPoint, que eles vão explicar como que eles conseguiram resolver o problema, uma apresentação oral, um seminário, né, exposição de cartazes pela escola ou pela
ou dentro da sala mesmo, apresentação de vídeos com entrevistas sobre o tema, elaboração de propostas para enviar, por exemplo, à prefeitura. Aí, no caso, eu sugiro esse caso, se a gente trabalhasse com uma habilidade lá no ensino médio, né, que seria mais interessante, aí já dá até para relacionar aí com a língua portuguesa, né, com o professor de português. Relatórios, desenhos com as soluções propostas, aí a gente consegue envolver inclusive até o professor de artes, né, e assim por diante, tá, pessoal? Então, são sugestões aí de como a gente pode destrinchar as próximas etapas, tá? Mas o foco hoje foi aí a contextualização. E, por fim, a gente tem a avaliação, que aí também a gente sugere, né? A autoavaliação, observação do engajamento dos estudantes ao longo das atividades, análise de criatividade das soluções, análise do empenho na busca da solução, né, de cada grupo, enfim, e do trabalho em equipe, que é super importante. Não só avaliar como foi apresentado esse resultado final, mas, né, o desenvolvimento aí ao longo do processo, tá ok? E o desdobramento, então, pensando nisso que a gente trabalhou hoje aqui, seria cada professor aí que está assistindo a gente, né, considerar as habilidades de retomada do seu ano e série, né, não necessariamente aí do sexto ano. Então, a gente tem um QR Code com a planilha das habilidades essenciais e as de retomada. Vamos focar, então, aí na análise da de retomada, nesse desdobramento, né, focando, claro, no primeiro bimestre, de modo a facilitar aí o planejamento das aulas de recuperação, bem como a análise da etapa de contextualização da metodologia. Vocês perceberam que a etapa de contextualização é super importante, né? Porque ela é a base para desenvolver depois o resto da metodologia. Então, vale super a pena aí nesses 45 minutos que vocês vão ter daqui a pouquinho de desdobramento, escolher já as habilidades de retomada que vocês pretendem trabalhar com os estudantes nas aulas de recuperação contínua, e já ir pensando, né, em estratégias, né, em como os materiais selecionados para trabalhar aí essa contextualização, tá bom? Essa é a ideia aí do desdobramento. Aqui, quem quiser saber um pouquinho mais, né, a gente tem aqui o QR Code das duas formações em detalhes, né, da TPC de ABP, que foi muito bem dada, por sinal, aí pelo professor Ademir na semana anterior. Então, a gente tem o QR Code aí do dia 22/2, tanto, né, a parte 1 e a parte 2 dessa formação. E agora, passar para vocês aí alguns informes, né, professor Ademir, da rede, é isso? Exatamente. Bom, então é o momento agora de quem quiser aí printar a tela ou depois acessar os PowerPoints através lá do repositório. Mas assim, nós temos alguns informes que são importantes. Então, sobre a programação CMSP, né, às vezes surge no chat algumas dúvidas, que dia e que horário que é veiculado. Então, vocês podem reparar agora em tela a programação do CMSP, e vocês podem apontar, então, portanto, a câmera do celular no QR Code, que é nesse slide. Ou depois, pode baixar, pode printar. Então, quando você tiver alguma dúvida sobre a programação, basta acessar aí esse QR Code. Depois, nós temos aí o banco de talentos, tá? Então, o banco de talentos, nós estamos aqui com inscrições abertas tanto para professores do CMSP, quanto também para professores formadores da EFAP. Tá? É até importante deixar isso bem claro, o banco, quando vocês acessam, é possível se inscrever em processo seletivo para ser professor do Centro de Mídias e também para ser formador da EFAP, tá? Então, acessem o Banco de Talentos e se inscrevam. E, em breve, né, a gente costuma entrar em contato, a gente lê o currículo, enfim, toda a experiência profissional, ok? Sobre os protocolos sanitários. Então, se ainda há alguma dúvida sobre os protocolos, através do QR Code também que aparece para vocês agora em tela, protocolos sanitários, isso. É possível baixar esses protocolos, acessar para poder ter uma compreensão e entendimento e também acerca da importância. Bem, e também o programa Jovem Senador. Programa bem importante. Nós temos uma formação realizada em 2021 sobre esse programa. Quando teve uma edição anterior, nós mostramos a importância, elaboramos aqui uma pauta de TPC,
E agora, esse programa Jovem Senador, ele está aberto novamente. Então, professores, aqueles que têm interesse em inscrever a escola, em inscrever os alunos, acessem esse QR Code. E aqui eu já acessei, eu já vi os materiais que estão lá. Já tem modelos de projeto, formulário, ou seja, já tem um encaminhamento bem interessante para que o professor possa dar sequência, tá? Então, tem lá o regulamento, formulários, orientações, vídeo, fica aí como sugestão para que vocês possam aí se inscrever achando que é pertinente. Bem, agora chegou aquele momento, Gisele, que nós somos avaliados, né? É verdade. Nós também temos que ser avaliados por vocês. Então, em que medida o encontro de hoje contribuiu aí para rememorar o seu aproveitamento nas formações da ATPC? Lembrando que ainda, né, a formação de hoje ela está vinculada com 2 formações anteriores sobre a metodologia e a exemplificação de uma atividade, e agora nós estamos aprofundando. Então, seria interessante que isso aparecesse aí na avaliação. Professora Gisele já estão escrevendo aqui, boa formação, que sempre acrescenta, estão elogiando, deu algumas ideias. Teve alguns professores que eu tô vendo, a maioria gostou e tal, que legal, gente, que a gente sempre prepara com muito carinho aí as formações para vocês, né, pensando, né, na realidade, e teve alguns professores que comentaram, né, que às vezes é legal, só que às vezes a gente traz uma tecnologia que não dá para usar, como eu mostrei agora aí, um negócio da lousa digital, mas eu mostrei só para conseguir para vocês conseguirem enxergar na tela, porque eu acho que fica escuro, né? Porque estava escuro aí o desenho do rio aí na imagem de satélite. Mas a gente sempre traz opções. Então, a gente trouxe aí uma imagem de satélite, mas a gente também trouxe o material do próprio caderno, né, da SEDUC do 5º ano, né? Então, fica a critério dos professores, de acordo com a realidade da unidade escolar, o que é mais fácil trabalhar com aquele aluno, com aquele estudante, tá bom, pessoal? A gente dá várias opções, porque a nossa rede ela é bastante diversa, né? Então, a gente tem escolas que têm tecnologia, tem escolas que não têm, e a gente precisa se adaptar aí a cada realidade, tá bom? O mais importante é que a gente consiga, independente do material que a gente escolha, que o nosso estudante aprenda, né? Que ele consiga aí, avançar, né, no processo de ensino-aprendizagem, independente aí do material, tá bom? Então, essa é a ideia que a gente tenta passar para vocês. Certo, professora Ademir? Certo, tem um comentário aqui que eu acho pertinente ponderar acerca do que foi dito. O currículo extenso, conteudista, ao invés de inter e multidisciplinar. Então, vamos lá. Primeiro que consolidar todo o conhecimento humano em um currículo o faz extenso mesmo. Isso é um resultado prático, tentar inserir todo o conhecimento humano dentro de um currículo. O que, no geral, nem todo o conhecimento humano acaba sendo inserido também no currículo. Agora, ele é extenso? Pode ser um pouco. Agora, dizer que ele não é interdisciplinar, multidisciplinar, nesse caso é desconhecer o currículo. O currículo ele é interdisciplinar. E as nossas formações aqui, elas têm sido também nesse sentido. Então, fica aí a critério de ponderar acerca disso. Eu estou falando porque eu leio o currículo todos os dias, professores. Eu tenho propriedade para falar acerca disso. Então, vamos pensar. E quando a gente propõe aqui metodologias ativas, isso já leva, por exemplo, a uma questão de uma formação interdisciplinar. Então, isso já está previsto. Aliás, nos cadernos de ciências humanas, nas páginas iniciais do caderno do professor, isso já está sugerido, tanto a formação, ou seja, o desenvolvimento da aprendizagem do estudante do ponto de vista interdisciplinar, como também trabalhar por meio de várias metodologias o currículo, tá? Então, fica aqui a dica para vocês aí. É isso. Bem, eu quero aqui, então, já me despedir e agradecer e aguardo vocês aí numa próxima formação. Obrigado. Com você, professora Gisele. Ok. Queria primeiro, né, desejar aí um feliz Dia das Mulheres para todo mundo. Esqueci de falar no início, desculpa, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado aí da formação. E daqui a pouco a gente volta aí com a formação focada no currículo, tá ok? É isso, então, né? A gente tem as referências bibliográficas, daqui a pouquinho vai estar no repositório, lembrando que é só buscar pela data que vocês conseguem encontrar, ou então na playlist do YouTube de Ciências Humanas também vocês conseguem achar daqui a pouco aí essa formação, esse vídeo, tá bom? Então, até a próxima e até a próxima semana com a TPC de recuperação e até daqui a pouquinho aí com a TPC de currículo para quem for acompanhar. Tchau, tchau!